Que a paz esteja nesta casa. Nós estamos iniciando hoje a série Lares de Paz, nesta campanha maravilhosa que estará impactando a sua vida. Neste primeiro estudo, estaremos focando o lar como lugar de salvação. O nosso texto base é o Evangelho escrito por São Lucas, no capítulo de número 19, os versos de 1 a 10. Nós leremos apenas o versículo de número 4 e 5, que diz o seguinte: Lucas, no capítulo de número 19, a partir do versículo 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. O lar como lugar de salvação. Quando nós falamos a respeito de Zaqueu, nós falamos a respeito de um homem que morava em Jericó. Um homem que era tido como desonesto. Ele era um cobrador de impostos, servia desta forma o governo romano. Mas nós entendemos que Zaqueu, ele possuía em seu coração muitas dificuldades. Mesmo ele sendo um homem de posses, ele tinha no seu coração marcas profundas, porque ele era mal visto por toda a sociedade. Em Lucas, no capítulo 19, o versículo 5, nos diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em sua casa. Eu quero lhe afirmar que as nossas casas, os nossos lares, precisam de ser espaços abertos para a ação de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que Jesus, ele olhou de uma forma muito especial para Zaqueu, como também ele está olhando para a sua casa, ele está olhando para a sua família. Eu creio que Jesus, ele pensou: que necessidades Zaqueu possui? Quais são as necessidades da sua casa? Quais são as necessidades do seu lar? Nós entendemos que os sãos, eles não precisam de médicos, mas sim os doentes. Zaqueu, mesmo sendo um homem de posse, mesmo tendo um emprego no qual concedia a ele certo status, certa projeção social, mas Zaqueu, ele possuía problemas em sua alma. Zaqueu era um homem complexado e ele vivia em seu interior sentimentos desconexos no interior da sua alma e também no interior da sua casa. Eu quero falar contigo neste dia, neste momento, a respeito do lar como um local de bênção. Muitas vezes, querido e querida, nós temos o lar como um local de muitos conflitos, um local de muitas frustrações, um local de tantos pesadelos, mas presta atenção neste instante: Jesus, ele tem algo poderoso para a sua casa. Por isso nós já iniciamos esta série de estudos declarando que a paz esteja sobre a sua casa. Nós queremos destacar o primeiro ponto desta nossa série de mensagens: a importância de Jesus em nossas vidas. Lá no versículo de número 3, o ponto A diz o seguinte: Zaqueu procurava ver quem era Jesus. A vida de cada um de nós é presenteada com a presença de Deus. Sem a presença de Deus, nós não poderemos de forma nenhuma lograr êxito em nossa vida. Sempre a nossa vida vai ser uma vida incompleta. Pascal, ele era um cientista, um matemático, um pesquisador, e ele disse certa feita o seguinte: no interior do homem existe um abismo do tamanho de Deus, que só Jesus Cristo pode preencher. Você, meu querido e minha querida, você é convidado a receber Jesus, não apenas na sua casa física, mas você também é convidado a receber Jesus em seu interior, em seu coração, em sua interioridade.
a importância de vencer as próprias limitações. Lá no versículo de número 3 e 4 de Lucas 19 nos diz: então correndo subiu em uma árvore para vê-lo passar. Zaqueu era um homem conhecido, odiado por muitos, mas era um homem que possuía certo status. Ele tinha um alto salário, ele tinha projeção, ele era um homem que a nível profissional, ele era um homem tido como bem-sucedido. Mas Zaqueu, ele possuía muitas frustrações e muitos empecilhos para fazer com que o seu lar fosse realmente um lugar de salvação. Eu creio que o primeiro empecilho era a multidão, porque a multidão estava comprimindo a Jesus. E nós sabemos, por intermédio desse texto, que Zaqueu, ele não era um homem alto, ele era um homem de baixa estatura. Então ele estava distante de Jesus e ele não conseguia ver Jesus. O segundo impedimento que havia, além da sua pequena estatura, era também a questão dos preconceitos. Muitas pessoas preconceituosas, sempre apontando o dedo em direção a Zaqueu, dizendo que ele era desonesto, dizendo que ele era traidor da nação, dizendo que ele era um homem que realmente era um lixo para a sociedade. Mas eu quero dizer para você, não importa qual seja o seu problema, não importa qual seja a sua dor, nós queremos declarar na sua casa, nestes 8 encontros, nós queremos declarar que a sua casa, que o seu lar é local de bênção e de salvação. E o quarto ponto é que as pessoas, os amigos, os vizinhos poderiam zombar de Zaqueu. Quantas vezes nós estamos preocupados mais com aquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito do que com aquilo que verdadeiramente somos? Nós devemos preocupar não aquilo com que as pessoas dizem ao nosso respeito, mas nós precisamos de entender: o importante é como Deus está nos vendo, como Deus me vê, como Deus te vê. Isso é o mais importante. Zaqueu, ele tinha fama, ele tinha dinheiro, ele tinha luxo, ele tinha um certo respeito de uma camada social, mas ele possuía no seu coração um vazio do tamanho de Deus. Ele possuía no seu coração feridas em sua alma. E eu quero dizer para você, neste momento, que Deus está ministrando ao seu coração. Deus está ministrando à sua mente. E eu quero destacar ainda mais um ponto: a importância de se olhar para a direção certa. Lá no versículo de número 5 de Lucas 19 nos diz: Jesus, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na sua casa. Há uma importância muito grande em o nosso olhar. O nosso olhar, ele pode estar em direção à sensualidade, o nosso olhar pode estar em direção ao pecado, pode estar em direção à ganância, ao orgulho, à insensatez. Mas quando nós olhamos em direção a Jesus, nós olhamos na direção certa. Zaqueu olhou fitamente em direção a Jesus. Ele estava em cima de um sicômoro, em cima de uma figueira, mas ele não perdia o foco, ele olhava para Jesus. E nós entendemos, por intermédio desta passagem bíblica, que o olhar de Jesus cruzou ou bateu de frente com o olhar de Zaqueu. E naquele momento, Jesus deu uma palavra incisiva para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na sua casa. Hoje nós estamos iniciando o lar de paz nesta casa. Jesus olhou e tem olhado com misericórdia para esta casa, tem olhado com misericórdia em direção a esta família. E cabe você deixar com que Jesus venha hospedar, venha estar com vocês nestas 8 semanas. A importância de receber Jesus com alegria. Lucas 19, os versos 6 e 7 nos diz: ele desceu a toda pressa e recebeu Jesus com grande alegria. Zaqueu, ao ser tocado pelas palavras de Jesus, recebeu com grande alegria.
Receber Jesus com alegria é receber também os amigos de Jesus. Nós estamos aqui na sua casa neste momento porque nós somos amigos de Jesus e nós queremos ministrar a graça da salvação, a graça da libertação, a graça da conversão nesta casa, porque convém que Jesus esteja nesta casa. O último ponto que queremos destacar, a importância da conversão e da salvação. Os versos 8 e 10 nos diz: hoje houve salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Invariavelmente, a conversão do coração a Jesus leva o caminho da salvação pela graça. Nós vemos isso em Efésios, no capítulo de número 2, no versículo 8. Assim podemos considerar que a mudança de direção pode ocasionar na vida da pessoa um novo e significativo direcionamento. Quando Jesus ele entra em nossa casa, quando Jesus ele entra em nosso coração, ele quer habitar em seu coração neste momento. Quando Jesus ele entra, quando nós permitimos a ação de Deus em nós, existe uma mudança maravilhosa. E eu quero chamar a sua atenção para que você neste momento abra o seu coração para Jesus Cristo. Talvez você pergunte: mas o que isso tem a ver com a minha casa? Tudo tem a ver com a sua casa. O local que Jesus mais frequentou na Palestina foi a casa, o lar das pessoas. Nós sabemos que na Palestina, principalmente dentro da perspectiva de Jerusalém, haviam pelo menos 3 lugares que eram tremendamente frequentados, ou 4 lugares. O primeiro lugar era o templo, o segundo lugar era a sinagoga, o templo, o local da adoração, a sinagoga, o local do ensino. O terceiro lugar era a porta da cidade, onde havia o comércio, onde havia as feiras, onde havia troca de produtos. E o quarto lugar era a casa das pessoas. Jesus, ele frequentou de uma forma poderosa e incisiva a casa das pessoas, porque Jesus se importa com as pessoas. E hoje Jesus está entrando nesta casa para ministrar paz, para ministrar alegria, para ministrar conversão e salvação. Que a bênção do Senhor esteja neste lar. Eu quero orar com você neste momento e ministrar sobre a sua vida a graça. Ó Deus querido, Deus amado, nós iniciamos esta campanha, que é uma campanha tão especial, que é a campanha Lares de Paz. É uma campanha no qual o Senhor nos move a ministrarmos paz nos lares. Nós vivemos em um mundo com tantas guerras, com tantas dificuldades, e eu gostaria que o Senhor ministrasse graça sobre esta casa. Nós queremos declarar uma unção nova neste lar. O Senhor está fazendo tudo novo neste lar, nesta casa. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a paz esteja sobre a sua casa. Somos igreja juntos.